Olá! Hoje nós veremos revisão de sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas. A primeira coisa que nós veremos é como saber que um sistema é um sistema de equações lineares. Então, relembrando um pouquinho, o que é uma função linear? Eu vou dar um exemplo de uma função linear. A gente tiver aqui f de x igual a 7x menos 3. Isso é uma função linear ou uma função de primeiro grau. Ela é de primeiro grau porque a variável x tem expoente 1. Então, o que a gente faz para poder esboçar o gráfico, então a gente iguala y aqui, ó, onde que o y é igual a 7x menos 3. E isso aqui é uma reta, que no caso, como o que está multiplicando o x é positivo, é uma reta crescente, a gente encontra as raízes. Se a gente passar esse y para o primeiro membro, a gente vai ter a seguinte equação, ó. E passando 3 para o segundo. Observe que isso aqui é uma equação, é uma igualdade, que eu tenho as variáveis x e y, as incógnitas. Então, aqui, as incógnitas aqui são x e y. Então, esses A, B, C, M, N aqui são números. Igual o 7 e o menos 3 foram números constantes aqui. Então, só tem duas incógnitas. Apenas duas incógnitas, x e y nesse nosso caso. Então, observe que o y não necessariamente precisaria estar multiplicado por 1. Se a gente pega essa equação e multiplica por 5, ficaria 5y aqui 35, lá 15. Então, tem equações que envolvem x e y, ambos com expoente 1. É o que acontece aqui em cima. Ó. Tanto x quanto y, que são nossas incógnitas, têm expoente. Por isso que ela é chamada linear. E a equação é uma igualdade. Então, a gente vai ter uma primeira equação, uma primeira igualdade, que é linear, uma segunda que também é linear. Por isso que tem duas equações no nosso sistema. A gente vai depois ver que tem sistemas maiores, com mais incógnitas do que equações, ou mais equações do que incógnitas. Não é necessariamente sempre dois por dois que a gente chama, né? Duas equações e duas incógnitas. Mas esse é o primeiro que a gente está vendo, tá relembrando aqui. E a gente vai agora um pouco para a parte geométrica. Como a gente sabe que são retas, né? Que veio lá da função de primeiro grau, que são retas. Então, se a gente pensar com exemplos, primeiro numérico para a gente enxergar melhor, imagine que a gente tenha esse primeiro sistema aqui, ó. O primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser x mais 2y igual a 5. E menos x menos y igual a menos 3. Isso é um sistema com duas equações, duas igualdades aqui, e duas incógnitas x e y. Observe que a gente sempre vai colocar x embaixo de x e y embaixo de y. Se a gente pegar e fizer uma operação aqui que não altera a resposta do que a gente está procurando, os valores de x e y que satisfazem simultaneamente as duas equações, isso a gente chama de solução. Então, o que vai ser uma solução? São valores de x e y que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Então, buscar uma solução, é isso que a gente faz quando a gente está resolvendo um sistema de equações lineares, é, no caso, achar todos os valores de x e y que satisfazem simultaneamente os dois. Se a gente enxerga isso aqui como duas retas, inclusive essa aqui é uma reta que, se a gente isolar o y, passar o x para o outro lado, enxergar como função, a gente vai localizar isso como raiz, que a gente está associando com função. Mas bastaria a gente localizar os pontos que satisfazem aqui e ligar coerentemente. Se a gente fizer uma operação aqui, tipo, some essas duas equações, mantendo a primeira, observe que aqui eu vou ter x mais 2y igual a 5. Aqui embaixo, somando as duas, só somando, aqui vai ficar 0x mais y igual a 2. Tá vendo que a gente já acha que o y é igual a 2? Se o y é igual a 2, a gente joga o 2 em cima, aí vai ficar aqui 4, olha. Então vai ficar x mais 4 igual a 5. Então o x vale 1. Então a minha solução aqui está sendo x igual a 1, vou escrever de um jeito mais... Está sendo x igual a 1 e y igual a 2.
Se eu pegar esses valores, 1 e 2, e substituir nessa primeira equação, ó, 1 mais 2 vezes y, 4. Então, 1 mais 4 dá 5. Então, satisfaz a primeira equação. Esse valor 1 e 2. Se eu pegar aqui agora, ó, substituir 1 aqui, vai ficar menos 1. Menos 2, menos 1, menos 2 dá menos 3. Satisfaz a segunda. Então, de fato, essa aqui é uma solução do nosso sistema. Se a gente está enxergando retas, a gente está vendo que essas duas retas, o Tigrinho quis fazer parte da nossa aula, a gente está vendo que essas duas retas se intersectam em um único ponto, que é o ponto 2. Elas são retas que a gente chama de concorrentes. Então, um sistema que tem uma única solução igual a essa aqui, ó, única solução, a solução é única. Ele é um sistema que a gente chama de possível e determinado. E ele nasce da interseção de duas retas. É como se fosse uma reta, outra reta. A gente está achando que esse ponto, tá vendo que ele tem coordenadas x e y? O ponto 1, 2, ele é solução do nosso sistema. Ele satisfaz a reta de cima e a reta de baixo. São retas concorrentes, que têm uma única, um único ponto, né? Uma única interseção. E aí, a gente tem outros casos, que são casos em que, se a gente tiver uma equação assim, ó, x mais y igual a 2 e x mais y igual a 3. Vê se existem dois números x e y que somados dá 2 e ao mesmo tempo somados dá 1. Ou dá 3. Dá 1, porque se eu subtrair de baixo de cima aqui, ó, subtrair de baixo de cima, eu vou ter que 0 é igual a 1. Não tem jeito. Não tem números x e y que ao mesmo tempo somados d2 e d3, ou d2 e d3. Eu não posso encontrar a solução de um sistema desse. Então, esse é um sistema impossível. Se a gente estivesse pensando como retas, é como se essas duas retas que estariam representadas aqui, essas duas retas, elas são retas paralelas. Elas não se intersectam nunca. Então, essas duas retas, se a gente fosse esboçar aqui, elas têm a mesma inclinação. Isola o y, passa o x para o lado de lá. A inclinação é menos 1, inclinação menos 1. Então, elas têm a mesma inclinação, elas não vão se intersectar nunca. Ok? Então, é um sistema impossível. A gente abrevia assim, ó, sistema impossível. Não tem solução. Se fosse encontre a solução, conjunto solução é vazio. Não tem solução. A gente também poderia ter duas equações, por exemplo, x mais 2y igual a 5 e, ao mesmo tempo, 2x mais 4y igual a 10. Olhem para essas duas equações. Se a gente multiplicar a equação de cima por 2, a gente obtém a de baixo. Então, não são duas equações diferentes, são duas equações iguais. É a mesma equação reescrita multiplicada por 2. Então, a solução disso aqui são todos os pontos que satisfazem aquela equação da reta. Então, a gente tem infinitos pontos, todos os pontos da reta, porque são duas equações que são a mesma reta. Então, a gente vai ver que são retas que a gente fala de coincidentes. Então, no primeiro momento, eu coloquei aqui bem óbvio, né, que são só multiplicar por 2 eu obtenho a outra, mas não necessariamente a gente consegue identificar tão fácil. Mas se a gente for localizar aqui, a gente vai achar, então esse sistema é coincidente, tá? Esse sistema é possível e indeterminado, porque não tem um único valor de x e y que satisfaz. O valor de y aqui, por exemplo, seria, basta isolar, isole o y, você acha em função de x, ou então isole o x, você acha em função de y. Você vai achar o que a gente chama de uma variável livre. Se você fizer aqui, ó, por exemplo, x é igual a 5 menos 2y. Então, quais são os valores de y? Todos os números reais. E quais os valores de x? Esse. Então, a minha solução seria x igual a isso e y todos os números reais. É um sistema que é possível e indeterminado. Só que, para facilitar a nossa vida, a gente escreve isso em termos de matriz. Inclusive, para escrever essa solução aqui com termos de matriz é melhor. Então, se a gente pega esse nosso mesmo sistema e escreve com forma matricial,
eu vou colocar a matriz A, B, C, D, é o que chama de matriz dos coeficientes. Olha, por isso que tem que estar x embaixo de x, y embaixo de y. Então, os coeficientes do x são A e C e os coeficientes do y, B e D. Então, a hora que eu multiplicar isso pela matriz x e y, eu vou obter a matriz dos termos independentes aqui, que não estão multiplicados por nenhuma variável, mn. Então, a hora que eu fizer essa conta, multiplica. Eu vou obter ax mais by vai ter que ser igual àquele primeiro n. Aí depois multiplica de novo. Cx mais dy tem que ser igual a n. Então, isso aqui é a forma matricial do nosso sistema linear. E aí, o que a gente faz aqui, ó, para dar a resposta desse sistema, seria escrever a solução dele, a gente colocaria a solução na forma matricial. Você falaria assim, olha, quanto que vale x? 5 menos 2y. Quanto que vale y? Todos os números reais. Então, isso aqui, quando eu substituo x por esse valor e y por esse valor, satisfaz as duas equações simultaneamente. Então, isso é um sistema com duas equações e duas incógnitas. Tem mais de uma forma de resolver. A forma que é mais geral é o que a gente chama de escalonamento, ou forma escada linha reduzida, que a gente quer eliminar um termo aqui para poder achar já o valor do y e jogar na equação anterior e achar o valor do x. Então, a gente tem um processo para isso. E uma outra que é para sistemas possíveis e determinados, que são só para sistemas que têm o mesmo número de equações incógnitas, que é a regra de Cramer. A gente vai relembrar essas duas coisas separadamente.